Quem era Jó na Bíblia? Vem comigo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu joinha. A paz do Senhor a todos. Agora vamos conhecer um pouco mais do livro de Jó. Jó talvez seja o livro mais antigo da Bíblia Sagrada, ambientado no período dos patriarcas Abraão, Isaque e José. Ele conta a história de um homem que perde tudo, sua riqueza, sua família, sua saúde, e luta com a pergunta: por quê? Muito forte, né? O livro começa com um debate celestial entre Deus e Satanás e desenvolve-se através de 3 ciclos de debates terrenos entre Jó e seus amigos e acabam com um dramático diagnóstico divino do problema de Jó. Agora, no final, Jó reconhece a soberania de Deus em sua vida e recebe de volta mais do que já tinha, bem antes do que ele perdeu. Agora, o título hebraico do livro tem possivelmente 2 significados. Se derivado da palavra hebraica para perseguição, seu significado é o perseguidor, mas é mais provável que a origem seja de uma palavra arábica, significando retornar ou arrepender-se. Se for assim, podemos dizer que o significado do nome de Jó é arrependimento. Os 2 significados se aplicam ao livro, o título grego e o latino também, Iobe. O autor de Jó já é desconhecido e não há qualquer indicação textual sobre sua identidade. Os comentaristas, entretanto, têm acatado as seguintes sugestões de Jó: Eliú, Moisés, Salomão, Isaías, Ezequias, Jeremias, Baruque e Esdra. O cenário cultural não é hebraico e isto pode indicar um autor gentil. Agora, a tradição rabínica é inconsistente, mas a tradição talmúdica sugere que Moisés tenha escrito o livro A Terra de Uz e adjacente de Midian, onde Moisés viveu por 40 anos. E é concebível que Moisés tenha obtido um registro do diálogo deixando por Jó ou Eliú. Jó, alguns diz que morava na terra de Uz, numa área de Edom, a sudoeste do Mar Morto. Agora, essa também é uma região do norte da Arábia, que os amigos de Jó vieram de países vizinhos. Agora, é importante fazer uma destinação entre a data dos eventos de Jó e a data em que o livro foi escrito. Uma determinação precisa de data dos eventos é difícil, pois não há referências a fatos históricos contemporâneos. Contudo, um bom número de fatos indica uma data do período patriarcal, talvez entre Gênesis 11 e 12, ou não muito tempo depois de Abraão, como Jó viveu mais de 140 anos depois dos eventos do livro. Agora, irmãos, ele deve ter vivido, digamos que, mais ou menos uns 200 anos. Isso se encaixa com o período patriarcal de Abraão, que viveu 175 anos. Gênesis 25, 7 e 2. A riqueza de Jó era medida em termos de animais, como ao invés de ouro ou prata. Assim como Abraão, Isaque e Jacó, Jó era sacerdote de sua família e oferecia sacrifícios. Não existem referências a Israel, ao Êxodo, à lei mosaica ou ao tabernáculo, correspondendo ao tempo de Abraão. A unidade social em Jó é a família, clã patriarcal. Os caldeus que assassinaram os servos de Jó, no livro de Jó 1 e 17.
eram agora nômades e ainda não habitavam em cidades. Jó usa o nome patriarcal de Deus, Shaddai, o Poderoso. 31 vezes este termo antigo é encontrado somente 17 vezes no resto do Antigo Testamento. O raro uso de Yahvé, o Senhor, também sugere como uma data pré-mosaica. Ezequiel 14, 14 e 20 e Tiago 5 e 11 mostra que Jó foi um personagem histórico. Muitas teorias têm avançado na questão da tentação de Jó. Agora, na datação das escrituras do livro, foi escrito logo após os fatos, talvez por Jó ou Eliú. Foi escrito por Moisés em Midian. Agora foi escrito no tempo de Salomão, aproximadamente em 950 a.C. Jó é semelhante à literatura sapiencial desta época quando comparamos as palavras de Jó 28 e Provérbios 8, porém o problema aqui é um grande espaço de tempo, quase 1000 anos. Foi escrito ou após o cativeiro babilônico. Quem era o Cristo de Jó? Que Jó disse: o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó reconhecia a existência de um Redentor. Veja Jó 19, 25 e 27, que ele clama por um mediador. 9, 33, 25, 4 e 33 e 23 do livro de Jó. O livro levanta questões e problemas que são perfeitamente respondidos em Cristo, o qual se identifica com o nosso sofrimento. Hebreus 4 e 15, Cristo é a vida, o Redentor, o mediador e o advogado do crente. Agora vamos ver que a pergunta básica deste livro é por que o justo sofre se Deus é amoroso e tem todo o poder nas suas mãos e pode fazer todas as coisas. O tema central não é o sofrimento em si, antes tudo gira em torno daquilo que Jó aprende com seu sofrimento. A soberania de Deus sobre toda a criação. O debate nos capítulos 3 e 37 poderá se Deus permitiria que o sofrimento sobreviesse a uma pessoa inocente. Agora a solução é extremamente simples, proposta pelos 3 amigos de Jó, simplesmente imprópria. A ideia de Eliú que Deus pode usar o sofrimento para purificar o justo e a que mais se aproxima do alvo. A conclusão a que se chega no meio do redemoinho é que Deus é soberano e digno de adoração em qualquer coisa que ele faça. Jó precisa aprender a confiar na bondade e no poder de Deus, na adversidade, através de uma, digamos que, abrangência maior do seu conceito de Deus. Até mesmo este homem sincero e reto agora precisa se arrepender no momento em que se torna orgulhoso e cheio de si. Foi preciso que ele chegasse ao fim de seus recursos próprios, se humilhasse e reconhecesse a grandeza e a majestade do Senhor Deus. Jó ensina que Deus é Senhor nos céus e na terra e debaixo da terra. Aqui em Filipenses 2 e 10, ele é onisciente, Deus é também, queridos irmãos, onipotente e bom. Agora, sendo assim, seus caminhos, às vezes, são incompreensíveis aos homens e mulheres, mas sempre se pode confiar nele, sem a perspectiva divina dos capítulos 1, 2 e 38 a 42. Os capítulos 3 e 37 são um mistério. Jó não tem acesso aos capítulos 1 e 2, mas ele tem a responsabilidade de confiar em Deus. Mesmo que tudo indique o contrário, o sofrimento nem sempre está associado ao pecado, com frequência, como muitas pessoas dizem e alegam, ou a própria Bíblia
alega, né? Deus usa o sofrimento para soberanamente nos testar e ensinar dessas coisas terrenas, dessas coisas terrestres. Jó ainda disse aqui no livro de Jó 13, 15, 37, 23, 24. Ainda que ele me mate, nele esperei com todos os meus caminhos. Defenderei diante dele. 13, 15. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar grande, e em poder, porém, a ninguém oprime em juízo a grandeza de justiça. Por isso, o temem os homens. Ele não respeita os que são sábios no coração. O último capítulo de Jó registra o clímax da longa e dolorosa luta de Jó consigo, mesmo dentro da sua alma, e com a sua esposa, seus amigos e até mesmo com Deus, sob completo reconhecimento da total majestade e soberania do Senhor. Ele se arrepende e não mais exige uma resposta sobre a causa de sua situação. Agora, o livro de Jó relata a transformadora crise na vida de um grande homem que viveu talvez há 4.000 anos atrás.